del Perú, muy bonito. Aí está o mapa do Peru, todos os estados do Peru. Perú tiene 24, allá hablamos de departamentos, aquí vendría a ser estados. O Peru tem 24 estados. Y actualmente la Iglesia Asamblea de Dios en el Perú, conocido como la Misión Brasilera, solamente está presente en 14 estados. A Assembleia de Deus Missão Brasileira no Peru, ela está somente em 14 estados. Continuando isso, irmãos, esse trabalho da Assembleia de Deus no Peru, ela foi começada pelo pai do pastor Davi, Luiz Francisco Fontes, quando ele trabalhava na Embraer, no Rio de Janeiro, um funcionário de alto escalão da Embraer, e Deus o chamou e disse para ele: eu estou te chamando para ir ao Peru, porque eu tenho uma grande obra. Então o pastor Luiz Francisco Fontes, juntamente com a sua família, o pastor Davi era uma criança, ele foi ao Peru e ficou lá 6 anos, e ele começou esse trabalho, porque lá já tinha uma Assembleia de Deus, missão americana, mas ele começou esse trabalho há 40 e poucos anos atrás, e hoje a Assembleia de Deus, Missão Brasileira, como é conhecida no Peru, ela está presente em 14 estados deste país. Aún faltan alcanzar 10 estados del Perú donde todavía nuestra iglesia no está presente. Ainda falta alcançar 10 estados onde você não vai encontrar uma Assembleia de Deus Missão Brasileira. Estamos pidiendo al Señor que Dios levante misioneros peruanos o envíe misioneros extranjeros, como el caso de Brasil, para que podamos alcanzar todo Perú para Jesucristo. Nós estamos orando e pedindo a Deus que Ele possa levantar missionários peruanos ou de um outro país, como no caso o Brasil, para nos ajudar a alcançar esses estados. El lugar donde estoy trabajando actualmente es aquí. O estado em que o pastor Raul está trabalhando, na cidade de Puno, é um estado e também há uma cidade por nome Puno. Y yo estoy trabajando en la capital del departamento de Puno, que es también por el mismo nombre, que está en la frontera con Bolivia. O estado de Puno, ele fica na fronteira com a Bolívia. Y vamos a pasar al siguiente foto. Perú tiene, según las estadísticas del 2012, Perú tiene una población aproximada de 30 millones de personas. Há uma estimativa no ano de 2012 de 30 milhões de peruanos. Hoy está llegando por los 32 millones de personas. Hoje está próximo aos 32 milhões de habitantes. Tiene 24 departamentos. Os 24 estados. Un clima variado entre tres clases de clima, que es en la costa, sierra y selva. O Peru ele é dividido em 3 climas. Você encontra a selva, a serra e você encontra também a costa, a área marítima. A serra é mais conhecido como a parte alta. É muito conhecido La Paz, em Bolívia, onde quando a seleção brasileira vai jogar, aquele clima alto. No Peru você encontra lugares ainda mais altos, aonde há uma dificuldade de respiração, para você caminhar, uma dificuldade muito grande. E alguns desses estados aí precisam implantar igrejas e não tem igrejas. El índice de protestantes, cuando hablamos de protestantes nos estamos refiriendo a todos los creyentes. Y en la estadística del año 2012, esta estadística dice que un 12% de la totalidad de la población peruana son protestantes. Dos 30 milhões de habitantes do ano 2012, aproximadamente 12% dessa população, desses 30 milhões, 12%, incluindo os testemunhos de Jeová, os adventistas, os israelitas e outras religiões, fazem parte do que é chamado o protestante. Esto es 12%, entonces si incluimos ahí los mormones, testigos de Jehová, dentistas, israelitas y otras sectas, entonces
La iglesia evangélica yo considero que es un 4% solamente. E se nós aí tirarmos algumas seitas aí e buscarmos propriamente igrejas evangélicas, talvez nós teremos 4% da população peruana de evangélicos. La religión oficial del Perú es el catolicismo romano. O catolicismo romano é a religião oficial do Peru. La siguiente, hermano. Aquí coloqué una imagen de un ídolo. Este ídolo se llama Chapi, allá en la ciudad de Arequipa. Ele colocou aí a imagem de uma procissão na cidade de Arequipa, comentando que a cidade de Arequipa ela é conhecida mundialmente como a segunda Roma, ou seja, depois de Roma, por ser uma cidade católica, a cidade de Arequipa está em segundo lugar. E aí é uma espécie de Virgem Maria que é conhecida no Peru como a Virgem de Chapi, ou Chapi em português. En esta imagen vemos ahí a los policías, autoridades, y mayormente ahí uno va a encontrar a gente que tiene una profesión, gente importante, gente política en este asunto de la idolatría. Você vê essa procissão aí, e aí estão toda a classe de pessoas, médicos, empresários, os policiais, prestando seu culto e venerando a esta imagem, trazendo então automaticamente sobre a nação uma consequência espiritual muito grande, porque nós conhecemos o peso que é a idolatria. Esto de aquí es en la ciudad donde estoy trabajando. Esto es conocido la danza de la diablada. Esta aí é na cidade de Puno, onde o pastor trabalha. É uma festa, um culto, irmão, em outras palavras, ao próprio diabo, onde é confeccionado máscara. Há um grande lucro econômico na produção dessas máscaras, mas por trás de tudo isso há um espírito maligno que impera sobre as pessoas que participam desta festa. Aún hasta niños encontramos ahí participando, porque los padres inculcan a sus niños a participar en estos eventos. Você percebe aí até criança, porque os pais estão presentes ali e traz e colocam no seu coração, na sua mente, a importância dessa festa maligna. Esta imagen es también de la ciudad donde yo trabajo, se llama la imagen de la Candelaria. Essa aí é outra imagem que está na cidade onde o pastor trabalha de Puno, a Virgem de Candelária. Y es una imagen donde justamente ahora en febrero, todo el mes de febrero será celebración a esta imagen. Durante todo o mês de fevereiro essa imagem é venerada e ela é levada por toda a cidade e por diferentes repartições públicas, escola, como o irmão Caetano, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, nos principais órgãos, essa imagem é levada para se prestar adoração e culto a ela. En este mes de febrero en Puno, celebrando esta fiesta pagana, se considera a Puno el lugar donde consumen más cantidad de licor. Durante o mês de fevereiro, quando é realizada essa festa no Peru, é o mês em que mais bebida alcoólica é vendida em todo o Peru. La misma empresa cervecera ahí en Perú de la Bacchus Johnson, que es conocida, uma das principais empresas de cerveja do Peru, ella dice que Puno consume en un mes toda la cantidad de cerveza de lo que todo el Perú consume un año, Puno consume solamente un mes. Esta empresa diz que durante um mês, durante essa festividade, toda a bebida alcoólica que é consumida no país, durante o mês de fevereiro, se consome naquele país, naquele estado de Puno, durante essa festa. E isso é verdade, porque quando eu cheguei para Puno, quando eu cheguei à cidade de Puno, em uma festividade na primeira festividade desse trabalho aí, eu encontrei, hermanos, muralhas de cervejas.
eu encontrei uma quantidade de garrafas de cerveja. Murallas por todas las calles de cerveza. Por todas as cidades, montões de cervejas. Y después al día siguiente, cuando regresaba para ir a otra ciudad, No outro dia, quando eu fui fazer uma viagem, pasaba por las calles. passei pelas ruas. Usted no se imagina la inmundicia la suciedad que yo miraba en todas las calles. Você não pode perceber a quantidade de sujeira que eu encontrei na cidade. Horriblemente. Coisa muito terrível. Entonces, yo doy de verdad que acredito lo que esta empresa dice, que Puno consume la mayor cantidad de cerveza. Por isso que eu creio que essa estatística desta empresa de cerveja, eu creio que isso é verdade pelo que acontece na cidade. Jóvenes universitarios, Jovens fazendo faculdade presente na festa, ellos son obligados a participar de estos. são obrigados a estar presentes nessa festividade. Jóvenes que hay en la iglesia que son universitarios, Jovens da igreja que, por exemplo, estão também na faculdade, ellos son obligados también a participar. eles são obrigados a participar também dessa Y si no lo festividade. hacen, pierden algunos puntajes de sus calificaciones. Se eles não participam, eles estão condenados a perder muitos pontos na sua nota. Pero muchos de ellos toman el desafío de agradar primeramente a Dios. E muitos desses jovens aceitam esse desafio e preferem perder os pontos do que participar dessa festividade. Bueno, aquí saliendo ya de la idolatría, Deixando o lado espiritual um pouquinho, yo quiero mostrar lo bueno que hay en Perú. eu quero mostrar algumas coisas boas do Peru. El plato favorito, el plato especial del peruano, O prato principal do Peru es el cuy. é o cuy. Este plato se llama el cuy chactado. É o cuy amassado. Aplastado Sí. con una piedra. Amassado com uma pedra. O cuy alguns conhecem como piriá da Índia. Não sei aqui em Formosa como é conhecido esse animalzinho bonito. É piriá mesmo? Ele é da família do rato. Com a condição de que só que ele só come coisas boas, ele não come sujeira. Eso, Ele é linhagem, mas não come sujeira. cosa de pasto, cosa limpia, ¿no? Ele se alimenta de mato. Y al final queda el plato muy rico, muy gustoso, hermanos. Quando o prato está preparado na mesa, fica assim, uma visão muito bonita. Con una papa y una crema ahí de queso con ají. Esse prato é servido o cuy com batatas cozinhada e também com um creme um pouco picante, Cuando usted com va, um tipo de pimenta, um creme com muita pimenta. cuando usted va a comprar esto en un restaurante, más o menos unos 50, 60 soles en Perú. Quando você vai ao mercado, ao restaurante para comprar esse prato, dependendo do lugar, você paga R$50, R$40. Siguiente. Assim que podem ir ao Peru comer pilhada aí. Esto es otro plato muy rico que es, hermanos, el ceviche. Outro prato muito apresentado no Peru é o ceviche. Esos trozos que usted ve ahí son de trozos de pescado. Esses pedacinhos que você vê aí é peixe picado. Mas está crudo. Ele está cru. Se prepara pez crudo con limón, sal, cebolla, pimienta, ajos y otros temperos más que después, hermanos, queda muy rico. Ele é cozinhado com cebola, com pimenta, com bastante limão e outras pimentas aí, nós conhecemos malagueta e outras pimentas. Esses condimentos cozinham o peixe e ele fica muito saboroso. Eu não gosto de comida com bastante pimenta, mas a carne fica cozinhada. Ela é cozinhada com bastante limão, com cebola e com esses ingredientes. Com exceção que ele é bem irmã Zuleika, irmã Helena, que gosta de uma pimentinha, com certeza ia adorar pelo menos provar. Hasta ahora, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los misioneros que han ido a Perú
les ha gustado este plato. A maioria dos missionários brasileiros que viveram no Peru, eles gostaram muito. Eu gostei, mas não comia muito por causa da pimenta. Mas ele é saboroso, só que eu tenho problema com pimenta e eu não... O ratinho não consegui vencer. Bueno, hay otras comidas que son muy ricas, hermano, pero solo mostré estas dos. Tem outras coisas que eu poderia falar, mas eu vou ficar por aqui. Eu quero apresentar agora a cidade de Puno. Esta es la ciudad donde estamos trabajando, hermano, la ciudad de Puno, es una ciudad muy bonita. Essa é a cidade de Puno, onde eu moro e trabalho na igreja. Ese lago que ustedes ven por allá se llama el lago Titicaca. Esse lago que você vê ao fundo chama Lago Titicaca. Es considerado el lago más alto del mundo. Esse lago está na parte mais alta do mundo. Ou melhor dizendo, é o lago que está na parte mais alta do mundo. Ou seja, existe parte mais alta no mundo, mas não existe um lago presente. Então esse lago está na parte mais alta do mundo. Es un lugar turístico, muchos visitantes de otros países van a visitar este lago. É um lago muito conhecido e visitado por muitos estrangeiros aí no Peru. La población más o menos es de 160,000 habitantes. A cidade de Puno tem mais ou menos 160.000 habitantes. Estas casitas que ustedes ven se llaman las Islas Los Urus. Essas casinhas que você vê no meio do lago é chamado a Ilhas de Urus. Son islas flotantes sobre base de la Totora. Essas casas estão sobre o lago, fincado com algumas estacas. Siguiente, irmão. Dizendo que ela é flutuante. Quando você entra dentro dessa casinha, ela movimenta. Espécie a ponte Rio-Niterói. Quem já foi lá no Rio de Janeiro vê aquela balança assim. Son sus embarcaciones de ellos hechos con el mismo material que está afuera. Son las plantas que se llaman totora. No Peru cresce uma planta muito alta que é conhecida como totora, espécie de um bambu. E desse material eles fazem esses barquinhos que vocês estão vendo aí. Aquí está lo fuerte, que es la altitud, 3.850 metros sobre el nivel del mar. O Peru está a 3.800, Puno está a 3.850 metros sobre o nível do mar. Está muy alto, hermano, no se puede muchas veces respirar ahí. A dificuldade é muito grande para se respirar, para caminhar nessa cidade. El frío de día es de 12 a 15 grados. Quando você está durante o dia, a temperatura é de 12 a 15 graus. De noche es de 10 a 15 grados bajo cero. À noite é 10 a 15 graus zero. Negativo, 10 a 15 graus negativo. Por isso eu disse aqui que eu já dormi em Puno com 15 cobertas. Quando eu cheguei para São Luís, quando eu cheguei à cidade de São Luís, o pastor está dizendo, eu quedei, hermanos, casi muriendo por el calor. Eu quase morri com o calor de São Luís. Pero ya 2 meses aproximadamente que estou em São Luís. Nos 2 meses que eu fiquei em São Luís. E outras cidades que hacían mais calor que São Luís. E outras cidades mais quentes do Maranhão. Já me acostumbré a esse calor. Eu estava já me acostumando com o calor. Então eu posso crer que o ser humano sim se pode adaptar ao clima. Então eu creio que o ser humano ele pode se adaptar ao clima. Se você diz muito frio, mas você pode adaptar-se a este clima. Se você diz assim, é muito frio, eu posso dizer que você pode se adaptar, porque ele se adaptou em São Luís diante de muito calor. Então, só é necessário a vontade, o querer e o corpo se adapta. Então é necessário somente você ter vontade, força de vontade, porque o seu corpo se acostuma. Minha esposa é da capital de Peru, de Lima. A minha esposa é da cidade de Lima, na capital do Peru. E é caliente. É quente a cidade de Lima.
Mas mi esposa cuando llegó a Puno, ella sufrió unos meses mucho. Quando ela chegou a Puno, ela sofreu muito com o frio. Ella alguna vez me dijo, Raúl, vámonos para otra ciudad a trabajar. Ela dizia algumas vezes para mim, Raul, vamos para outra cidade fazer a obra de Deus. Y yo decía, no, vamos a esperar la voluntad del Señor. E eu disse a ela, vamos esperar a vontade de Deus. Pero pasó el tiempo y un día le dije a mi esposa, ¿qué tal si nos vamos para otro lugar más caliente por causa del bebé? Uma vez eu disse para ela, por que a gente não vai para outra cidade mais quente por causa do nosso filho? Y mi esposa me dice ahora, no. Ela disse, yo ya me não, acostumbré aquí. eu já me acostumei a essa cidade. Y ella no quiere salir ahora de Puno. Ela não quer sair de Puno. Y ella se acostumbró al frío. Ela já se acostumou ao frio. Esta mujer es una mujer nativa de Puno. Essa figura dessa mulher que você está vendo é uma mulher típica peruana da região de Puno. Su vestimenta, la forma como lleva a su niño, su bebé, es una mujer así autóctona de Puno. A maneira que ela se veste, a maneira, se os irmãos perceberam como se carrega uma criança lá, viu? E trabalhando, ela está trabalhando no campo com a criança segurada ali, colhendo batatas, carregando coisas para lá e para cá, carregando a criança naquela posição. Muchas de estas mujeres están en esa posición, están manejando una bicicleta o moto para ir a trabajar. Muitas dessas mulheres estão nessa posição, andando de bicicleta, dirigindo uma moto. Este es uno de los bautismos, que yo recuerdo es el primer bautismo que hemos hecho allá en Puno. Esse é o primeiro batismo que o pastor Raul fez na cidade de Puno. Este es a las orillas del lago Titicaca. Aí o batismo está sendo realizado no mesmo lago que eu mostrei para os irmãos. Más o menos esto fue en el mes de junio. En el mes de junio hace mucho frío. Esse batismo foi feito no mês de junho. Eu tive uma experiência lá também quando eu batizei 13 pessoas. Depois as minhas pernas ficou todo congelado. Hermanos, el agua es tan fría que uno no siente las piernas, queda adormecido. A água é tão fria que você não sente as suas pernas. Usted se pellizca y no siente dolor. Você belisca e você não sente dor. Está adormecido por el frío. O seu corpo fica anestesiado. Este es otro bautismo que hicimos también en el lago en otro lugar. Outro batismo que foi feito. Ahí el agua parece muy bonita, es agua limpia, hermano, agua limpia, pero solamente la dificultad que es frío. A água é muito limpa, tudo muito bonito, a única coisa é que é muito frio. Lo bueno que hay mucho pescado, que es la trucha. O bom é que aí tem um peixe muito gostoso que é comercializado no Peru. Os pescadores aí de plantão. Algunos trabajos que hemos hecho en las calles. Aí estão algumas fotos de algum trabalho de evangelização nas ruas. Con algunos hermanos ahí, con los niños presentando carteles, Jesús te ama y otros carteles más. Aí estão o grupo louvando e também as crianças abaixo com os cartão, com as faixas, espécie de a marcha para Jesus, estão fazendo eles aí. Esto es la escuela dominical, un domingo por la mañana. Essa foto é da escola bíblica dominical na igreja de Puno. Allá estoy yo, mi esposa allí con el bebé. Aí está o pastor Raul e a sua esposa com a criança nas mãos. Mi esposa, yo y mi hijo que ahora tiene 1 mes y 4 meses. Um ano. 1 año y 4 meses. Aí está o pastor Raul, a sua esposa, qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia, a esposa do pastor Raul, e o seu filhinho, como se chama? Eliezer. Eliezer. Então é fácil. Raul, Patrícia e Eliezer. Hay unas fotos más después de esto. Depois dessa, já está falando espanhol, né? Esto es un trabajo que hemos hecho en Navidad, repartiendo juguetes y
allá chocolate y panetones para los niños. Esse é um trabalho que é feito no Natal, onde distribui brinquedos para as crianças, e uma das comemorações mais típicas do peruano, irmãos. O peruano, no dia de Natal, o maior desejo dele é ter um pedaço de panetone e um copo com chocolate quente. Então a igreja aí fazendo esse trabalho de oferecer brinquedo, um copo com chocolate quente e um pedaço de panetone. Ahí está mi esposa con algunos adolescentes de la iglesia haciendo dinámicas con los niños. Aí está a esposa do pastor com alguns adolescentes fazendo um trabalho de evangelização. Es un barrio muy pobre, un barrio donde hay mucha necesidad. É um bairro muito pobre, onde tem muita necessidade, muita carência. En la siguiente foto, hermanos, yo comentaba con el pastor Hernando, esta obra de Puno tiene, hermanos, muchos años, tiene como 7, 8 años de existencia esta obra de Puno. Solo que esta obra pasó muchas dificultades. A seguinte foto que eu vou mostrar vai mostrar uma realidade da igreja lá em Puno. A igreja tem aproximadamente 7 anos e ela passou por muitas dificuldades espirituais. Cadê a foto? Valeu. Essa foto aí, dentro da igreja. Y cuando el pastor presidente, él dijo, él estaba pensando en cerrar esta obra en la ciudad de Puno. Quando o pastor presidente estava pensando em fechar esta igreja, porque ahí no tenemos un local propio y se pagaba un alquiler que era muy caro y la iglesia todos se habían ido porque el obrero había caído en falta moral, había pasado muchos problemas. Como a igreja tinha passado por uma dificuldade espiritual muito grande e a igreja pagava um aluguel, a presidência da igreja queria fechar esse trabalho. Yo estaba trabajando en otra iglesia en la ciudad de Juliaca. Eu estava em uma outra cidade por nome Juliaca, no Peru, pastoreando, trabalhando na obra. En una reunión de obreros el pastor dijo, estoy pensando cerrar esta obra porque no hay obreros, ¿quién va a ir a Puno? E o pastor disse assim, nós vamos fechar esse trabalho aí porque não tem um obreiro para ir lá. Y entonces yo le dije, pastor, si usted quiere, yo puedo ir a apoyar la obra de Puno. E eu disse então naquela reunião ao pastor que se ele aceitasse, eu iria para a cidade de Puno cuidar daquela igreja. O pastor dijo ya, entonces, cuando fui, encontré, hermanos, solamente a 2 personas. Quando eu cheguei lá para tomar posse daquela igreja, eu encontrei apenas 2 pessoas ali. Una anciana y a un jovencito. Uma mulher já de idade e um jovem. Y entonces no teníamos dinero para seguir en un local que era más amplio. Nós não tínhamos condições de continuar pagando o aluguel daquele lugar que nós estávamos. La hermana anciana dijo, yo tengo mi casa ahí, en mi salita podemos hacer culto, porque ahí voy a prestar mi local. A irmã anciã da igreja falou assim, pastor, eu ofereço a minha sala para começar os trabalhos da igreja. Les voy a pedir que me apoyen con 100 soles nada más para pagar la luz, el agua. Vocês somente vão me ajudar a pagar a água e a luz. Y yo acepté y empezamos ahí, en esta casita es un local pequeño donde empezamos a hacer culto. Eu aceitei o desafio e eu comecei a fazer culto na sala desta irmã. Y muchas veces yo predicaba para las 2 personas. Muitas vezes eu preguei somente para essas 2 pessoas. Y otras veces no venían las 2 personas y yo hacía mi culto solo. Em outras ocasiões, as 2 pessoas não vinham ao culto e eu fazia da mesma forma o culto. Después de que estaba orando, me ponía de pie y empezaba a cantar con la guitarra unos himnos y luego seguía predicando como que la iglesia estuviera llena. Eu dobrava os meus joelhos, orava, me colocava na frente do altar, cantava os hinos com o meu violão e depois eu pregava como se tivesse pessoas ouvindo a pregação. Yo recuerdo que en uno de esos un jovencito entró. Eu me lembro que numa ocasião um jovem entrou. Y este joven dice, usted es el pastor, yo ¿a qué hora comienza el culto? Yo le digo, de aquí 15 minutos va a comenzar el culto. Y él dice, entonces ahorita vengo con mis papás. E aquele jovem me perguntou, que hora você começa o culto? Eu disse, dentro de 15 minutos.
E ele disse, então eu vou em casa chamar os meus pais e nós estaremos aqui no culto. Yo dije, bueno, yo no creo que sea cierto porque quizás solamente lo está diciendo por compromiso. Eu pensei comigo mesmo, esse não volta, ele só está perguntando sem nenhuma intenção de voltar. Y yo seguí, ahí empecé a cantar y de pronto, hermanos, entró algo de 15 personas. Enquanto eu estava cantando, como 15 pessoas começou a entrar na congregação. Era el jovencito, su papá, su mamá, sus hermanos, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, toda la familia. Era o jovem com toda a sua família, como ele tinha prometido que traria naquela noite. Ese día yo me sentí muy contento y animado y seguimos haciendo la obra de Dios. Nesse dia eu fiquei muito animado e eu continuei fazendo a obra do Senhor. Actualmente estamos en otro local. No momento nós agora já não estamos naquela salinha da irmã, estamos em outro local. Este local que está ahí es un local más amplio. Está em um local um pouco maior. Y ahí al principio el dueño nos ofreció $300 para alquilar. No início o dono do local queria $300 de aluguel. Mas yo le dije, no puedo pagarte, solamente puedo pagarte 300 soles. Eu ofereci algo de $80 para ele. Y él dijo, no, voy a consultar con mi esposa. E ele disse, eu vou perguntar à minha esposa. Esa noche yo me puse a orar y si era la voluntad de Dios, la esposa de ese hombre iba a decir que ya. Eu naquela noite eu orei e pedi a Deus que se fosse a vontade dele, nós fazemos culto naquele local, que ele tocasse no coração daquele casal. Y al día siguiente volví y le pregunté y él dijo, mi esposa aceptó, pero por 400 soles. No outro dia ele chega e disse assim, conversei com a minha esposa e algo de $100 é o valor. Con luz, electricidad y agua y todo pagado. E aí disse que eu não pagaria nem água nem luz. Y empezamos a trabajar, pero éramos solamente pocos hermanos aún que diezmaban, ofrendaban. Éramos poucos irmãos e desses poucos irmãos alguns somente ofertavam e dizimavam, mas nós começamos a trabalhar. Esta foto es el primer grupo de hermanos que han terminado el discipulado. Esse grupo aí que você está vendo são os primeiros irmãos que eu discipulei naquela igreja. El pastor que está aquí es el pastor Martín, que invité para que pueda hacer la ceremonia de clausura. Esse senhor de gravata aí é um dos pastores da nossa igreja ali no Peru que estava presente para apoiar o trabalho. Y por la gracia de Dios estamos trabajando, hermanos, en este lugar. Pela graça de Deus nós estamos ali trabalhando e fazendo a obra de Deus. Siguiente, este es un anciano que estaba, hermanos, cuando fui a visitar estaba enfermo. Este aí é um ancião que estava muito doente quando eu fui visitar ele. Él estaba en cama, así, cuando yo haciendo evangelismo lo encontré y escuché algún ruido, yo entré y él estaba en su cama y postrado. Eu estava fazendo evangelização e eu escutei um barulho no fundo e eu entrei e aí estava esse senhor enfermo em cima da cama. Oramos y Dios sanó a este hombre. Eu orei por ele e o Senhor o levantou. Ahí está él ya después de 3 días, él ya estaba parado, ya listo para ir a la iglesia. 3 dias depois ele estava nessa condição indo para a igreja. Esa foto yo encontré ahí en el celular. Aí estava no celular essa foto. Este es otro bautismo que hemos hecho también. Mais um batismo lá. El curso de discipulado, mi esposa se encarga de dar el discipulado. O discipulado na igreja. Esto es un paseo que hemos hecho también con los hermanos. Esas son todas las fotos, hermanos, que eu puedo mostrar acerca de la obra de Peru. Amém. Então aí algumas fotos que ele pode mostrar do Peru. O irmão, el hermano ha preguntado para se hablar se usted sufre persecución, violência por predicar a palavra de Deus. Você quer falar? En Perú, gracias a Dios, no tenemos problemas de persecución, no tenemos todavía. Yo doy gracias a Dios y yo creo que esto va a continuar habiendo la libertad de poder predicar. Lá no Peru a gente não sofre a perseguição, porque há uma certa liberdade de evangelização.
Solo lo que podemos pasar como dificultad es ese rechazo. Cuando una persona se convierte a Jesús, entonces la familia rechaza a la persona que acepta a Jesús. A perseguição que tem no Peru é quando você aceita Jesus e a sua família não é crente. Ela não aceita você ser crente e aí ela persegue e você é perseguido pela própria família. Sí, un joven estábamos para bautismo y el joven estaba animado para bautizarse y de pronto al día siguiente llegó a la casa llorando. Y yo le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y me dice, pastor, no voy a bautizarme. Y le pregunté para él, ¿por qué no te vas a bautizar? Él dice, si yo me bautizo, mi papá me ha dicho que me va a botar de la casa y que no me va a dar nada de herencia. O meu pai, ele chegou chorando na igreja, ele ia batizar, e ele chegou chorando e disse ao pastor Raul, pastor, eu já não vou mais me batizar nas águas, porque eu conversei com meu pai e ele me disse que se eu me batizar nas águas, ele não mais me recebe em casa, e eu não terei mais parte em nenhuma herança, em nada do que ele tem. Esse é um problema que já encontramos no Peru. Essa é uma das dificuldades que temos no Peru para pregar o Evangelho. E também a Igreja Católica coloca nas portas de sua casa dizendo: este hogar é católico. A Igreja Católica tem um slogan que é colocado nos lares católicos dizendo assim: este lar é católico. E muitas vezes eu he tocado nas portas fazendo evangelismo. E muitas vezes evangelizando e tocando nas portas. E alguma vez me han dicho, você não sabe ler? E alguns me han dicho, você não sabe. Alguns me falaram assim, você não sabe ler, aí está dizendo, este lar é católico. E eu também lhe digo, sim sei ler, justamente porque sou católico, também lhe comparto a palavra. E eu lhe digo, sim, eu sei ler, e por ser católico eu estou falando a palavra de Deus para você. Porque sou católico também. Porque eu sou católico também. Nós sabemos que a palavra católico é universal. Nós sabemos que a palavra católica significa universal. Então, muitos deles aceitam e muitos deles rechazam. Alguns aceitam a evangelização, outros te maltratam de uma maneira muito forte. Algo característico, hermanos, de esta ciudad de Puno es que hay mucha idolatría. Uma das características da cidade de Puno é que é uma cidade de muita idolatria. Y eso hace que el corazón de las personas ahí sea un corazón muy duro. E os corações das pessoas então ficam muito fechados para o Evangelho. Yo encontré una gran diferencia aquí por el tiempo que he estado aquí en San Luis. Eu notei uma diferença muito grande estando ali em São Luís do Maranhão. Yo pregunté a muchas personas que conocí, le pregunté, ¿tú eres cristiano? Eu perguntei a muitas pessoas que eu conheci em São Luís, eu fiz a pergunta, você é crente? Eles diziam, não, estou desviado. Alguns me diziam assim, eu estou afastado, desviado da igreja. Outros diziam, não, pero algum dia vou ir à igreja. Outros me dizem assim, eu não sou crente, mas um dia eu vou me tornar crente. E me gostou essas respostas porque eu notei sinceridade em sua falar. Eu achei interessante essa resposta porque eu percebi sinceridade nas suas palavras. O peruano não é muito sincero. O peruano ele não é muito sincero. Porque se você lhe pergunta, você crê em Deus? Se você lhe perguntar a ele, você crê em Deus? Ele diz sim. Ele diz assim, eu creio. Pero ele está andando em pecado, ele está andando em coisas malas. Mas a sua vida está de qualquer jeito. Pero ele diz que crê em Deus e que é cristiano também. Ele diz que crê em Deus e que é cristão também, mas a vida dele está fora da vontade do Senhor. Totalmente fora da vontade de Deus. Então, eu he notado que o brasileiro tem um coração mais aberto para as coisas de Deus. Eu percebi que o brasileiro abre o coração mais para as coisas de Deus. Mas diz a palavra que para Deus todo é possível. Mas a palavra de Deus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Eu ruego a igreja aqui que nos ajude em oração. Eu quero pedir a esta igreja que nos ajude em oração. Também que nos ajude em oração para que Deus siga bendiciendo-nos espiritualmente, economicamente. Que a igreja ore por nós para que Deus venha nos abençoar espiritualmente, economicamente.
Nosotros allá pagamos alquiler del local de la iglesia y el alquiler de nuestra casa. Lá naquela igreja nós pagamos o aluguel da igreja e da casa pastoral. Los diezmos y ofrendas que ingresan muchas veces da solamente para pagar el alquiler de la iglesia. Muitas vezes o que entra na igreja dá somente para pagar o aluguel da casa e do local onde se faz os cultos. Y mi esposa y yo tenemos que hacer cualquier trabajo para poder pagar el alquiler de la casa y para el sustento diario. Eu e a minha esposa temos que nos esforçarmos para conseguirmos manter a nossa família. Pero Dios ha sido fiel que hasta aquí Él no nos ha desamparado, Él siempre nos ha provisto. Mas até aqui o Senhor tem sido fiel conosco e tem nos abençoado e suprido as nossas necessidades. Yo he entendido que hacer misiones, hay tres formas de hacer misiones. Eu aprendi que tem três maneiras de você fazer missões. Uno es yendo al campo. Uma é você indo ao campo, se tornando um missionário. Otro es orando. Outra é você orando, clamando, Orando por misiones. orando por missões. Y tercero, E em terceiro lugar, contribuyendo, ofrendando por misiones. contribuindo, ajudando aqueles que estão fazendo missões. Si usted puede ir al campo misionero, usted tiene que ir al campo misionero. Se você sente o chamado de Deus para missões, você tem que ir ao campo missionário. Si usted no puede ir, pero puede orar, entonces usted tiene que doblar sus rodillas y orar por el campo misionero. Se você não pode ir ao campo missionário, mas você pode orar, você deve dobrar os seus joelhos e deve orar pelos missionários e por missões. Y si usted tiene la bendición de Dios, recursos económicos, entonces usted va a dar una ofrenda misionera, se va a comprometer con las misiones, con su ofrenda. Se você não vai ao campo missionário, mas você tem condição de ofertar para a obra missionária, você pode fazer isso. Amén, hermanos. Amém? Yo ruego sus oraciones por mi persona, por mi esposa, por mi hijo y por la iglesia de Puno. Amém. Ele termina pedindo oração por ele, pela sua esposa, pelo seu filho e pela obra de Deus ali na cidade de Puno. Amén, hermanos. Amém. Deus abençoe.